Os livros estavam sendo queimados em praça pública. Páginas viravam cinzas diante de soldados e autoridades. O autor era considerado perigoso, subversivo, um inimigo do regime, mas o que tornava aquelas histórias tão ameaçadoras a ponto de serem destruídas diante de todos? O nome do escritor era Jorge Amado, e o que ele fazia era algo simples: contar o Brasil como ele realmente era. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Antes de se tornar um dos escritores mais lidos da língua portuguesa, Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, na região de Itabuna, no sul da Bahia, uma terra marcada pelas plantações de cacau, pelos coronéis poderosos e por conflitos violentos. Cresceu observando aquele mundo intenso, cheio de desigualdades, paixão, violência e alegria popular. Tudo aquilo ficaria guardado na memória. Só que ninguém imaginava o que viria a seguir, quando aquele jovem decidiu transformar essas experiências em literatura. Ainda muito jovem, mudou-se para Salvador e começou a escrever. Em 1931, publicou seu primeiro romance. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impactante. Em 1933, lançou Cacau, uma obra que retratava a dura realidade dos trabalhadores. Era literatura com denúncia social, direta, incômoda. E isso chamaria a atenção do país inteiro. Jorge Amado mergulhou profundamente na política. Tornou-se militante comunista em uma época de forte repressão. E então veio o Estado Novo de Getúlio Vargas. Seus livros passaram a ser perseguidos. Obras proibidas. Exemplares apreendidos. Em alguns lugares, queimados em público. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Mesmo censurado, ele continuou escrevendo. Publicou romances que se tornariam clássicos da literatura brasileira, como Capitães da Areia, que retratava a vida de meninos abandonados nas ruas de Salvador. A obra chocou autoridades, emocionou leitores e mostrou um Brasil invisível para a elite. Só que ninguém imaginava que aquela mistura de crítica social e narrativa envolvente conquistaria o mundo. Nas décadas seguintes, sua escrita mudou de tom. Continuou crítica, mas ganhou humor, sensualidade e celebração da cultura popular baiana. Vieram obras como Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. Histórias cheias de personagens inesquecíveis. Paixão, comida, música e religiosidade brasileira. E o que aconteceu depois transformou sua carreira em fenômeno global. Seus livros começaram a ser traduzidos para dezenas de idiomas. Foram publicados em mais de 50 países, adaptados para cinema, teatro e televisão. Gabriela e Dona Flor viraram novelas e filmes que atravessaram gerações. Escritor perseguido pelo governo, Jorge Amado se transformou em um dos autores brasileiros mais conhecidos do planeta. Mas sua importância ia além da literatura. Ele ajudou a construir uma imagem cultural do Brasil no exterior. Um Brasil vibrante, cheio de mistura, diversidade, contradições e humanidade. Seus personagens eram trabalhadores, prostitutas, malandros, cozinheiras, pescadores, crianças abandonadas, pessoas comuns que raramente apareciam como protagonistas na literatura da época. Mas o que aconteceu depois mostrou o tamanho definitivo de seu legado. Em 1961, Jorge Amado foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 23. Aquele jovem escritor perseguido décadas antes, agora era reconhecido como um dos grandes nomes da cultura nacional. Ao longo da vida, publicou mais de 30 romances, vendeu milhões de livros e se tornou um dos autores brasileiros mais traduzidos da história. Sua obra ultrapassou fronteiras sem perder o cheiro de Dendê, o calor da Bahia e a complexidade do povo brasileiro. Jorge Amado morreu em 6 de agosto de 2001, em Salvador. Mas suas histórias continuam vivas, porque ele não escreveu apenas romances. Ele escreveu sobre amores proibidos, injustiças sociais, alegria popular e resistência cultural. Ele escreveu sobre o Brasil real. E quando um escritor consegue transformar um país inteiro em literatura, suas histórias deixam de ser apenas páginas. Elas se tornam memória coletiva.